Boa noite a todos. Espero encontrá-los com saúde, com tranquilidade, com bastante amor entre todos que convivem. Hoje, especialmente, falaremos sobre vínculos familiares. A rigor, família é uma instituição social que compreende indivíduos ligados entre si por laços consanguíneos. A formação do grupo familiar tem como finalidade a educação, implicando, porém, outros fatores como amor, atenção, compreensão, coerência e, sobretudo, respeito à individualidade de cada componente do instituto doméstico. Com o Espiritismo, porém, esse conceito de família se alarga, porque os velhos padrões patriarcais, impositivos e machistas do passado cedem lugar a um clã familiar de visão mais ampla de vivência coletiva, dentro das bases da reencarnação. Por admitir que os laços da parentela são pré-existentes à jornada atual. Os preconceitos de cor, de sangue, sociais e afetivos caem por terra em face da possibilidade de as almas retornarem ao mesmo domicílio, ocupando roupagens físicas conforme a necessidade evolutiva. As afeições reais do espírito sobrevivem à destruição do corpo e permanecem indissolúveis e eternas, nutrindo-se cada vez mais de mútuas afinidades, enquanto que as atrações materiais, cujo único objetivo são as ilusões passageiras e os interesses do orgulho, extinguem-se com a causa que o fez nascer. Assim vemos famílias que adotam a eliminação quase total da vida particular. A atenção é focalizada de forma exclusiva no grupo familiar, cujos interesses vivem neuroticamente uns para os outros. Bloqueiam os seus direitos à própria vida, à liberdade de agir e de pensar e ao processo de desenvolvimento espiritual, para se ocuparem de cuidados improdutivos e alienatórios entre si. Vivem uns para os outros numa simbiose doentia. Os elementos que vivem presos a este relacionamento de permuta egoísta afirmam para si mesmos: se eu me sacrifico pelo outro, exijo que ele se dedique a mim. Não se trata de caridade, e sim de compromisso imposto entre dois ou mais indivíduos de juntos viverem, visando ao bem-estar familiar. Na verdade, não estão exercitando o discernimento necessário para enxergar a autêntica satisfação de cada um como pessoa. Não nos referimos aqui ao companheirismo afetivo, tão confortante e vital à família, mas a uma única postura obrigatória, pela qual indivíduos se vigiam e se encarceram reciprocamente. Encontramos também outras famílias que não se formam por afeições sinceras. Fazem comparações e observam características de outras famílias e invejam, e que buscam copiar a qualquer custo. São as chamadas alpinistas sociais. Procuram formar o lar de procuram formar o lar afeiçoadas a modelos de elegância e a peculiaridades obstinadas de afetação social, moldando o recinto doméstico ao que eles idealizam e seu bel prazer como chique. É chique, bem.
Vestem-se à imagem de outros, compram carros, móveis, gastos e comidas, negam a cada membro de forma nociva a verdadeira vocação, tentando sempre copiar modos de viver que não condizem com as suas reais motivações. Há ainda outras agremiações familiares denominadas exibicionistas, em que os membros do lar se associam para suprir as necessidades que nutrem de ser vistos, ouvidos, apreciados e admirados. Ajudam-se mutuamente, ressaltando uns a imagem dos outros e focalizando áreas que podem ser valorizadas pelo social, como, por exemplo, beleza física ou recurso financeiro. As pessoas vaidosas desse tipo de familiar, quando bem-sucedidas ou conceituadas, alimentam exibições sistemáticas diante dos outros, como forma de compensação ao orgulho de que estão revestidas. Assim, considerando os laços de família formados em bases de fidelidade, amor, respeito, dedicação, perdurarão pela eternidade e serão cada vez mais fortalecidos. Os espíritos simpáticos envolvidos nessa união usufruem indizível felicidade por estar juntos, trabalhando para o seu progresso espiritual. Quanto às pessoas unidas pelo único móvel do interesse, elas não estão realmente em nada unidas a uma a outra. E a morte as separa sobre a terra e no céu, conforme nos certifica literalmente o texto de Evangelho segundo o Espiritismo. Bem, pessoal, hoje eu quis falar um pouco sobre essa questão de laços de família, porque neste momento que estamos vivendo é o que nós mais estamos experimentando, a vida em família. E estamos nos redescobrindo e aprendendo muitas coisas novas. Quero acreditar que a maioria das pessoas de boa vontade estão usufruindo deste momento de forma a melhorar-se como pessoas. E tenho também convicção de que as pessoas que não têm conhecimento religioso, espiritual, que não têm boa vontade, estão passando por um inferno astral sem precedência. Porque ficar em casa, conviver excepcionalmente com as pessoas que dividem o lar conosco, tem essa dicotomia. Quando as pessoas se amam, é um prazer estar junto. Quando o amor é sincero e verdadeiro, aprendemos uns com os outros, aceitamos as críticas, aceitamos as ponderações, repensamos as nossas atitudes ainda não adequadas ao convívio familiar, remedimos as nossas atitudes e procuramos sempre evitar as atitudes que trazem mal-estar social dentro de casa. Agora, aqueles que ainda são egoístas, que ainda têm a sua mente turbada pelo orgulho e pela vaidade, aqueles que acreditam piamente que as pessoas que o circundam, principalmente as da própria família, estão ali para o seu bel prazer, esses provavelmente estão passando por momentos
de provação bastante pontuais. Porque aqueles outros da família que convivem com esta pessoa desmedida, aos poucos vão ficando meio que sem paciência e vão começando a não aceitar mais os desmandos, os pitis, né? A gente dá muito piti em família, né, pessoal? Vão não aceitando mais as manias, né, que todos nós temos e que é natural que tenhamos, porque somos indivíduos e realmente nessa nossa jornada espiritual e atual encarnação, trazemos coisas do passado e isso faz de nós seres com manias. Porém, a capacidade de observarmos-nos é importantíssima. Lá na pergunta 916, se eu não me engano, que eu não vou saber reproduzir perfeitamente, né? Como pode o ser humano, o que pode o ser humano fazer para adiantar-se moralmente? E a resposta é algo mais ou menos assim, né? Conheça-te a ti mesmo. Nós realmente precisamos nos reconhecer como ainda egoístas, vaidosos, orgulhosos. E é excepcionalmente em família que essas características acabam aflorando, né? E quando nós temos uma consciência de todo esse ocorrido e procuramos sinceramente ajuda e a busca para o melhoramento pessoal, temos certamente tudo para conseguir. Porque os bons espíritos espirituais, os bons espíritos do plano espiritual, hão de nos ajudar. Eles estarão sempre presentes quando estivermos solicitando mais calma, mais paciência, mais amor, mais compreensão, perdão. Esses são pedidos que, quando a gente faz, que a gente realmente tem a intenção de praticar o perdão, que talvez seja uma das modalidades de caridade mais importante, certamente os nossos amiguinhos do plano espiritual estão presentes e vão nos auxiliar e vão nos acalentar o coração e vão nos ajudar. Porque o espírito de boa vontade, ele certamente estará acompanhados de falanges espirituais todos de boa vontade. Então, pessoal, o nosso convite aqui é que, diante da nossa família, paremos, observemos os nossos sentimentos, as nossas intenções, os nossos interesses. Olhemos para dentro de nós profundamente e vamos descobrindo aos poucos o quanto a gente está disposto a abrir mão das nossas vicissitudes a favor da convivência familiar, já que esse é o primeiro passo para que nos tornemos pessoas melhores e que um dia, quem sabe, possamos nos tornar espíritos evoluídos, já que neste primeiro momento conseguimos atingir essa convivência familiar boa, podemos ampliar então, já que nossa família não é só essa consanguínea que recebemos de presente nesta encarnação. Nossa família é todos os espíritos existentes neste planeta e nos demais do universo. Somos todos filhos do Criador, causa primeira de todas as coisas. Reflitamos. Fiquem em paz e que Deus esteja sempre conosco e que nossos corações estejam sempre abertos
para o amor que Cristo tem para nos oferecer. Boa noite a todos.